Uma de nossas convidadas no CBN Vitória de hoje é a professora do Departamento de Administração da Universidade Federal do Espírito Santo, Suzane Pettinelli. Ela que é autora do livro Elas nas Organizações, Passado, Presente e Futuro. Olá, Suzane, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada, tudo bom? Tudo bem, eu acho que é um dia importantíssimo da gente falar desse seu trabalho de pesquisa. Foram 5 anos. Sim, foram 5 anos de pesquisa, porque não era minha área de atuação, mas devido a algumas demandas de alunas da graduação, acabou que eu fui enveredando para essa nova temática que é muito pertinente na sociedade. Sem dúvida alguma. E a partir daí começou o seu trabalho de pesquisa para chegar à consolidação do livro, que tem muitas das barreiras, né, que as mulheres enfrentam hoje no mercado de trabalho e na gestão. Exatamente. Na verdade, a gente meio que poderia dividir os tipos de barreiras em estereótipos de gênero, um outro tipo de barreira seriam metáforas, e o último seriam síndromes. E aí eu vou explicando cada tipo, né? Assim, para você ter uma noção, estereótipo de gênero é aquela coisa que coloca mulheres em determinadas áreas profissionais. Então, a professora da educação infantil geralmente é mulher, né? A gente vai ter pouco professor. Isso é um estereótipo, né? Por que não poderia ter mais homens nessa área? Uhum. Enfermagem, muito feminina, engenharia, muito masculina. Essas coisas estão mudando, ainda bem, mas ainda existe toda uma tipificação dessas áreas, né? Metáfora seria, por exemplo, o teto de vidro, que é como se houvesse uma barreira invisível quando nós mulheres queremos, né, pretendemos ascender profissionalmente. A gente quer subir na carreira, na pirâmide organizacional. Parece que tem uma hora que só os homens continuam avançando e a gente fica estagnada. É como se tivesse uma coisa invisível, a gente não sabe o que é. E o que é? A gente é mulher. Essa é a barreira. Então, teto de vidro e tantas outras, né? Eu vou comentar também ao longo do livro. E síndrome, né? Eu cito duas, mas vou comentar uma aqui rapidinho, que assola muitas de nós no mercado de trabalho, que é a síndrome da impostora. Aquela coisa que nos faz pensar que a gente não é boa o suficiente, que será que eu sou tão capaz para conseguir aquela vaga, né? E a sociedade acaba que atrelada a isso vai falar assim, olha, quando é um homem que consegue uma promoção é porque ele é competente e merecedor, né? Tem mérito. Quando é uma mulher, fica aquela coisa, o que será que ela fez para conseguir? Então, isso é um preconceito de gênero que vem atrelado aí ainda a essa síndrome, né? Aí nós nos sentimos com a estima abalada, a formação parece que nunca é suficiente e ficamos colocando em xeque a nossa própria competência, como se já não bastasse as demais pessoas, né? Então, o livro vai tratar, assim, de vários desses aspectos, né? Suzane, todos esses aspectos levantados agora têm um contexto histórico imenso, né? Ou seja, não começou de Com agora. certeza. Não, na verdade, a gente é apagada, invisibilizada historicamente desde sempre. E aí fico pensando nos pequenos detalhes, nós poderíamos fazer a diferença. Então, desde a educação infantil, passando pela formação universitária, quem aqui foi verificar em algum livro de história? Eu não tive essa oportunidade, talvez você também não, que a gente teve, por exemplo, 3 mulheres que administraram capitanias hereditárias no Brasil. Uma, Uhum. inclusive, aqui no Espírito Santo. Então, assim, a maioria das pessoas não tem acesso a esse tipo de conhecimento. E isso impacta no cotidiano hoje. Quando a gente não vê mulheres em cargos de exercício de poder, em mulheres que tiveram realmente um vulto histórico, fizeram a diferença no país desde sempre, a gente é apagada. Então, acaba que a gente não vê a importância das mulheres no mundo, né? Isso realmente fica bem difícil de trabalhar hoje, sendo que a própria história já nos nega o tempo todo, né? Pois é, a história existe, né? No caso da capitania, da capitania hereditária aqui no Espírito Santo foi a Luísa Grinaldo. O problema é que a gente é pouco Isso, divulgada, é isso? pouquíssimo, exatamente. Então a maioria das pessoas não tem acesso, fica mais como um fato curioso e não como um aspecto da história do Espírito Santo e do Brasil junto com as demais, né? Entendido. O que se Sendo, atribui isso, da gente não fazer parte dessa história, mesmo fazendo parte dela? então, eu fui nos dados até arqueológicos, né, para verificar lá que tinham guerreiras, sacerdotisas, né, mulheres importantes enterradas, né, suas vestes foram encontradas, vestígios, e na história arqueológica
fala-se sempre que as mulheres elas só coletavam, por exemplo, né? E criavam ali animais e cuidavam de filhos, né? Sempre que a gente sempre fez tudo, desde sempre. Então, desde a história antiga, de vestígios arqueológicos, até os primeiros historiadores que escreviam livros, a gente foi sendo invisibilizada. Então, é por isso que a gente faz parte da história, mas a gente não está na história. Agora que há esse resgate de memórias femininas, né, de vultos femininos, de pessoas importantes. Por quê? Quem escrevia era homens. As mulheres não podiam nem estudar, o que dirá escrever e publicar um livro. Quando isso acontecia, era usando um pseudônimo ou o nome do marido. Então a gente sempre foi apagada. Ainda há uma linguagem sexista que historicamente nos apaga. Além da gente não ser objeto de curiosidade de quem escreve historicamente, nós, quando escrevíamos, tínhamos que negar a nossa identidade feminina e colocar o nome de um homem. Né? Então a gente não vai longe aí com o Harry Potter, que é muito mais atual e que isso também foi feito como estratégia de marketing, né? Ela Entendido. colocou o nome de um homem. É Então, verdade. Bem é muito lembrado, Suzane. complicado. Então, por quê? Porque se tá mulher, não valoriza tanto. As pessoas não compram. Ah, foi uma mulher que escreveu. Suzane, e quem não é visto não é lembrado, né? Exatamente. Então, quando a gente vai ler um livro qualquer, um artigo, e tá lá um sobrenome citado, que é o modo que a gente referencia no mundo e no Brasil, é só um sobrenome, né? Sei lá, Albuquerque 2005. O imaginário coletivo vai imaginar que Albuquerque é É um um homem. homem. E é branco. Ainda tem a questão da raça. O imaginário coletivo vai imaginar que quem é preparado intelectualmente, quem está capacitado para escrever, quem sempre escreveu, vai ser homens e homens brancos. Há um apagamento do que é diferente disso. É muito complicado. Então, assim, os livros e os artigos não nos ajudam a gente saber quem é quem ali que está contribuindo para a ciência, para o conhecimento, para a literatura. Realmente é um campo, assim, de luta, né, por visibilidade, digamos assim. E isso perpetuou essa desigualdade que a gente tanto debate hoje. Exatamente. Se a gente não é visto, como você falou, a gente não é lembrado, logo a gente não é pautado, a gente não é valorizado e assim vai. É bem complicado, assim. Facilmente Inclusive, substituído, né? facilmente substituído. E aí a gente remonta aí a questão das somos meras peças numa engrenagem, né? Aí que peças que vão ter mais visibilidade. Não é uma questão assim de um sistema, de uma estrutura que vai dar mais importância a algumas peças do que a outras. Exatamente. Hoje a gente lida, né, com a discriminação Exatamente. racial, de gênero, salarial. Apesar de os institutos de pesquisa apontarem, inclusive, que a qualificação feminina ela é superior à masculina, a gente ainda tem Exato. discrepâncias salariais gritantes e ainda um número inexpressivo de mulheres em cargos altos de gestão. Ótimo que você tocou nesse ponto, sim, que aí eu também já vou falar sobre o envelhecimento das mulheres nas organizações. Geralmente, para você estar num cargo alto, você já tem maturidade, experiência, né? Você já tem aí uma carreira mais consolidada. Para cargos medianos, você consegue até ver mulheres um pouco mais jovens. E aí, a questão salarial, a gente sabe que saiu uma lei em 2023, finalzinho de 2023, onde empresas, organizações com mais de 100 funcionários, agora o salário deve ser igual para funções semelhantes, né, ou muito próximas, coisa que não tinha antes. Então, a gente Uhum. pega uma área de tecnologia, por exemplo, no Brasil, nós temos mulheres com doutorado ganhando a mesma coisa ou menos do que homens só com a graduação. É uma área muito machista, digamos, E em termos de masculina salário. também, né? Exatamente, muitos homens. Imagino que é uma menina, né, uma jovem na graduação dessas áreas nas universidades e vendo só professores homens praticamente lecionando. Poucas alunas e poucos homens. Então, essa área de tecnologia, essa área mais hard, as engenharias também já mudou muito, mas a gente ainda vê mulheres como minorias e menos professoras mulheres e menos professoras e alunas negras. Então, assim, são áreas, né, mais elitizadas, onde a gente ainda vê uma maioria de homens e maioria é branca. Né? E aí, em relação ao envelhecimento, eu gosto de pensar muito também num certo preconceito de gênero, que uma mulher mais velha no campo organizacional e na sociedade como um todo, se ela decide ficar com os cabelos grisalhos, né, ou brancos, ela vai ser mal vista.
Já um homem no campo corporativo e na sociedade, ele vai ser visto como, ai, que pessoa charmosa, que pessoa sábia, quanta Exatamente. experiência. Então, assim, nós, por sermos mulheres, por mais conhecimento que nós tenhamos acumulado ao longo de anos de trabalho, de formação, subindo cargos, tentando atingir os conselhos de administração, porque nós somos a minoria neles, né? Nós seremos taxadas até de desleixadas muitas vezes, por conta de uma questão física. Então, é como se para a gente ser atingida em nossa competência, tivessem que nos atingir pelo campo do aspecto físico. E eles, eu sempre brinco, podem estar um xereque que ninguém não está nem se importando, né? O que importa é a competência. Então, assim, são modos muito diferentes de serem tratados homens e mulheres nas organizações e na sociedade. A gente precisa combater isso. Isso. E eu acrescento ainda as nossas questões naturais, Suzane, né? Uhum. A mulher não é contratada porque ela menstrua, porque ela é engravida, porque depois vem os filhos, não é mesmo? Exato. E eles esquecem que eles só estão no mundo contratando porque Que alguém tiveram uma pariu mãe, né? eles. Exato. Se ninguém tivesse dado a luz a eles, eles não estariam ali. E aí, nessa hora, eles colocam essa questão aí, né, financeira e de tempo, de dedicação ao trabalho. É muito complicado. As mulheres, elas são, às vezes, até mais produtivas do que os homens, então a gente não precisaria trabalhar tantas horas para entregar o mesmo resultado em muitos casos. Mas é mais fácil contratar homens, né? Então a gente precisa realmente lutar por espaço nas organizações, respeitando as mulheres que decidem não ir para o mercado de trabalho, porque também é uma escolha delas. Que bom que elas podem escolher não ir para o mercado de trabalho. É uma forma que elas têm de contribuir com a sociedade. Mas aquelas que querem ir para o mercado de trabalho e continuar tendo uma formação profissional, acadêmica e tal, elas têm que ter condições de chegar em casa e não ter uma segunda, terceira jornada de trabalho tão pesada, né, em relação às dos homens. Então, a gente precisa fazer com que haja uma corresponsabilização dentro dos lares brasileiros para ontem, de que homens e mulheres tenham a mesma responsabilidade de trabalho, de cuidado dentro de casa, de filhos, de pessoas idosas, de pessoas adoecidas, de cotidiano doméstico mesmo, né? Falando do trabalho doméstico não remunerado, que é aquele que a gente faz em casa de graça, tem que ser o mesmo peso para os dois, tem que ter uma divisão mais igualitária, porque senão as mulheres ficam exaustas, né? E a gente precisa cuidar para não cair naquele movimento que anda por aí dizendo assim, ai, tá exausta, volta para casa. Não, a mulher quer ir para o mercado de trabalho, ela não quer voltar para casa. A maioria não quer voltar para casa. Ela já descobriu que é muito interessante trabalhar e também poder contribuir para a sociedade dessa outra maneira, se formando e trabalhando. Então a gente não vai voltar para casa, mas para isso a gente precisa ter esse apoio, não é nem apoio nem ajuda, né? Essa corresponsabilização de quem está em casa, das duas partes ali, dessas atividades que são tão pesadas. O que as empresas precisam de fazer, e a gente falando hoje de presente e futuro, Suzane, né? Para a gente poder trazer um pouco dessa questão aí para dentro do ambiente corporativo. Joia. Eu acredito que políticas organizacionais, muitas campanhas, informação, roda de conversa e extrapolando as organizações, política pública, campanha massiva nacional, rádio, televisão, mostrando que todo mundo pode fazer tudo. Um homem pode trocar fralda, um homem pode lavar a louça, isso não vai fazer com que ele seja menos homem por isso. E uma mulher pode fazer outras coisas que os homens fazem também. Então, assim, já há um movimento, já há pessoas, já há famílias mais abertas a essas mudanças. Mas, infelizmente, a gente ainda vê muita resistência em alguns lares, inclusive de algumas mulheres que pensam que elas realmente nasceram para servir aos homens. Então, assim, é uma outra questão. A gente não pode colocar essa responsabilidade de mudança nos ombros dos homens. Né? A gente precisa também colocar essa responsabilidade como uma questão da sociedade. Então, a gente também tem mulher que enxerga dessa forma. Então, por isso que Exatamente. informação precisa ser assim, disseminada massivamente. Todos os seus dados, né, de pesquisa são oficiais, Organização do Trabalho.
Na verdade, eu lido com várias instituições, na IPEA, IBGE, OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, tem pesquisas nacionais, internacionais, né, de vários institutos, de vários pesquisadores, vários livros também. Então, tem bastante material nacional e internacional. Eu não trago números aqui porque eles estão sempre mudando, né? Mas no livro a gente tem dados quantitativos até 2024. Uhum. Tá? Essa é uma realidade do Brasil ou do mundo, Suzane? É do mundo. Há Tomei um lugares golinho d'água piores, aqui. lugares melhores? Olha, há lugares melhores, a gente está muito mal colocado em vários rankings, e às vezes a gente dá uma melhorada, e aí passa um ano a gente cai 3, 4, 5 lugares. Então a gente pode falar que o Brasil é um dos países onde a gente tem mais desigualdade de gênero. E eles fazem como esse ranqueamento? Eles veem a participação das mulheres na política, eles veem as mulheres com a participação no mercado de trabalho, e aí as condições de trabalho dessas mulheres, a questão salarial, que agora eu espero que melhore, pelo menos para Uhum. organizações com mais de 100 pessoas, as questões de respeitabilidade, eles não usam esse nome, né, mas de mortes, no caso aqui vamos colocar feminicídio, então eles vão pegando vários aspectos, escolarização, formação universitária, e aí eles vão ranqueando os países, e a gente realmente está deixando muito a desejar. Foi pior? As pessoas me perguntam, né, melhorou? Claro que melhorou. A gente pode, pelo menos, falar em público sobre esse assunto que a gente está falando agora. Uhum. Nesse momento, no Afeganistão, tem mulheres que elas estão proibidas por lei de terem suas vozes ouvidas em público. E de Olha que estudarem, né? louco. Aham, e de estudar, 2025. A gente pode falar aqui no Brasil, mesmo que algumas pessoas não gostem, mas a gente pode falar. Então, a gente tem que agradecer muito a essas melhorias, a luta de todas as mulheres que vieram antes da gente, para que a gente pudesse falar sem medo sobre esses assuntos. Mas eu sempre falo, está muito longe de estar bom. Uhum. A gente pode contar para os nossos ouvintes onde estão as melhores práticas e o que tem sido feito? Olha, a gente tem países nórdicos, né, muito bem colocados no ranking, e aí é aquela história que eu sempre falo, dentro das empresas, dentro das organizações públicas, então é uma questão de política de Estado também, né, políticas federais, estaduais e municipais nesses países e alguns outros da Europa, alguns ali também da Ásia, mas assim, a minoria, nós vamos ter essas divulgações massivas e muito trabalho desde a educação infantil. Então, as crianças já são preparadas para que haja mais igualdade de gênero. Inclusive, a gente pode pegar um exemplo assim de escola mesmo, crianças de jardim da infância nesses países, onde se colocam todas as crianças, meninos e meninas, para cuidar de bebês, bonecas bebês, para desmistificar que homem não sabe cuidar de criança, que homem não sabe cuidar de gente, que homem nasceu para ser cuidado, né? Isso já vai sendo trabalhado desde a tenridade. E eu acho interessante, porque a gente vai ver nos hospitais, para quem já teve a oportunidade de acompanhar ou visitar alguma pessoa adoentada ou em recuperação, quando a gente vê várias mulheres que fizeram cirurgia muitas vezes, e aí eu não tenho dados, eu tenho observação de pessoas, tá? Uhum. Nós temos mais mulheres, e quanto mais idade, isso também, né? Mais mulheres sem acompanhante e os homens todos com acompanhante mulheres. Então, Uhum. o que que está acontecendo? E aí sim a gente tem pesquisas que falam sobre isso. Quando as mulheres adoecem, muitos homens as abandonam. Então, mulheres com determinadas doenças terminais, elas são abandonadas pelo homem. Né? Simplesmente separa, vai embora. E mulher fica ali com o homem até o final. Então, assim, tem essa diferença e eu acho que isso poderia ser mudado com esse cuidado de educação infantil e depois em todas as etapas de formação, mais dentro do ambiente organizacional e políticas massivas de Estado. Né? É. Todo mundo pode aprender a cuidar de outro. É, e isso vai até para o âmbito da criminalidade, sabe, Suzane? Eu recentemente participei de um evento num presídio feminino, inauguração de uma Hum. rádio, né? Uhum. E assim, o que as detentas relatam é essa discrepância, né? Nos presídios masculinos, tem fila de visita nos finais de semana. São as Olha. mães, as esposas, os filhos, os avós, né? Que visitam o Uhum. homem. No presídio feminino não tem visita. Elas não recebem visitas. É muito triste. Criaram uma ideia, isso também é um estereótipo, de que mulher é mais forte.
Então, até a gente tem que cuidar. Eu sei que a gente é forte, mas ficar repetindo socialmente, a mulher é mais forte do que homem, vai construindo socialmente essa ideia de que a gente não precisa de apoio, de carinho, de ajuda, de atenção, que a gente pode tudo. E aí é isso que acontece. Elas O são abandonadas abandono. no presídio, são abandonadas no hospital, são abandonadas na velhice, né? E, enfim, trocadas às vezes por mulheres bem mais jovens, né? Então, assim, são vários fatores sociais que acabam levando para esse caminho. É muito triste. A gente precisa desconstruir isso socialmente e construir novas percepções de que menino pode cuidar de menino, de outro menino, né? De outra menina, de que pode ajudar em casa. É desde criança que a gente faz isso, né? Meu filho na escola, uma vez, uma das professoras falou assim: pergunta em casa quando chegar qual a comida preferida que a mamãe faz, né? E como que ela faz? E aí ele levantou o dedinho. Minha mãe não cozinha, quem cozinha é meu pai. Então, assim, a própria professora já veio com um preconceito, pensando que quem cozinha nas casas é a mãe, né? E aí meu Uhum. filho já, na hora, ele já disse, não, lá em casa não funciona dessa forma. Então, toda a sociedade tem que estar preparada para esses modos de funcionamento mais igualitários, né? Excelente, Suzane. Como é que as pessoas que estão nos ouvindo podem ter acesso ao seu livro, Elas nas Ok. Organizações? Então, tá vendendo nas maiores livrarias, lá, mas principalmente na Amazon e na livraria Labrador, que é da editora do livro, né? Editora Labrador. Então, Amazon e Labrador. Eu te agradeço pela entrevista e pela participação conosco aqui no CBN Vitória. Tudo de bom, hein? Eu que agradeço. Obrigada a você. Eu conversei com a professora do Departamento de Administração da UF, Suzane Pettinelli.